Oi, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive Intelligence Brief. O melhor do que aprendemos nesta semana e as coisas mais importantes que descobrimos durante a noite. E vamos direto ao ponto, porque tudo parece estar se concentrando em dois grandes temas sobre a guerra com o Irã. Do meu ponto de vista, existem três possibilidades teóricas em geral, mas na prática só há duas coisas que podemos fazer. Ou partimos para o ataque, ou recuamos. No fim das contas, in adding voice, it's a spur of wars. Tem muita conversa acontecendo agora em Washington, D.C., em Tel Aviv, e também entre os dois governos. Segundo algumas reportagens, isso pode levar a uma nova guerra já a partir de segunda-feira. A gente vai falar disso em um minuto. Mas antes, vamos ver o que o presidente Trump disse ao Brad Baier, logo depois da reunião em Pequim, quando voltava para esse momento decisivo aqui, em que ele vai ter que tomar uma decisão. Ele tenta explicar para o Brad Baier que, olha, não precisa se preocupar com isso. Essa coisa toda do Estreito de Hormuz, ele diz que está sob controle e que eles com certeza vão dar a ele o que ele quer. Tem medo de fazer um acordo. Eles não sabem como fazer um acordo. Nunca estiveram nessa posição antes. Você vai esperar até que eles façam. Bem, eu vou fazer o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo. Mas o estreito deve estar aberto, certo? Deve estar aberto. Olha, parar o estreito é muito fácil. Tudo que eu preciso fazer é dizer que deixamos uma mina em algum lugar do estreito. Sabe, tem uma pequena desvantagem, mas tudo bem. O estreito vai continuar aberto. It is um bem to armor. Gif vai seguir em frente. Por surpresa de Adelina Cal. Os preços de marginal. Isso como nunca. Não se esqueça, eles têm muitos navios carregados de petróleo, prontos para levar o petróleo assim que tudo isso acabar. E eu acho que vai acabar rápido. Eles vêm segurando o mundo há muitos e muitos anos por causa do estreito. Você sabe, eles já usaram isso várias vezes. Dizem, vamos fechar o estreito. Já fecharam no passado. Usam isso como uma arma, mas comigo não estão usando como arma. E o que aconteceu? E na verdade, o que o presidente Xi disse ontem à noite, meio sorrindo, foi o seguinte. Bom, eles fecham o estreito e aí você fecha eles. Mas você acha que eles vão ceder em algum momento? Com certeza. Sim, claro. Eles vão capitular. O que isso quer dizer, afinal? Tem várias coisas aí que eu quero comentar, porque a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Ele disse uma das poucas coisas que realmente falou, que não vai haver negociações. E eu acho que isso é verdade, embora talvez não pelos motivos que ele imagina. Mas vamos dar uma olhada nisso. Ele diz, sim, o estreito vai estar aberto, com certeza. Como assim? Como é que você vai manter o estreito aberto? Ele começou a falar de uma coisa ali, sobre uma mina. Disse que é assim de fácil fechar. E tudo bem, esse é só um dos muitos jeitos que os iranianos têm para manter aquilo fechado. E como é que você resolve isso? Isso simplesmente não apareceu na resposta dele. E olha, mérito para o Brett Baier, porque ele fez algumas perguntas difíceis, e em certos momentos até insistiu. Não fez só perguntas fáceis, não. Ou pelo menos ele trouxe à tona, colocou na mesa a oportunidade de a gente conseguir respostas reais aqui, ou de ver onde o Trump realmente está. Eu queria que ele tivesse insistido um pouco mais, porque a primeira pergunta, que deveria ter sido o óbvio seguimento daquela declaração, seria, ok, senhor presidente, o senhor diz que eles vão capitular. Mas como o senhor vai fazer com que eles capitulem, se tudo que tentamos nos primeiros 40 e poucos dias de guerra, quando ainda era uma fase quente e quase 14 mil alvos foram atingidos dentro do Irã, não funcionou? E mesmo assim, eles ainda têm 30 das 33 baterias de mísseis, ou fábricas e plataformas de lançamento, ativas no Golfo, tanto no Golfo Pérsico quanto no Golfo de Omã e pelo Estreito. 30 de 33 ainda estão operando. E claro, isso nem fala das dezenas que estão mais para o interior, num país do tamanho de boa parte da Europa Ocidental. Como é que você pretende fazer isso?
Ele não tinha resposta, porque não existe resposta. Tentaram resolver pela força militar, para obrigar a abertura, mas na verdade a gente precisa voltar um pouco. Foi quando começaram a usar a força que o estreito acabou sendo fechado. Veja, ele tenta argumentar dizendo, eles já fecharam antes. Imagino que ele esteja falando da época das guerras dos petroleiros, no governo Reagan, quando houve algumas restrições em certas áreas, e foi ali que tivemos aquele período, acho que durou mais de 1 ano, escoltando petroleiros por lá. Acho que é disso que ele está falando. Mas fora isso, nunca houve outro momento em que o estreito foi fechado. E mesmo naquela época, ele não chegou a ser totalmente fechado. Essa é a única vez que isso aconteceu. E só porque a gente entrou nessa guerra. Então, quando tudo foi fechado, aí você pensa, poxa, e agora? Porque pelo que tudo indica, e eu conversei com algumas pessoas aqui, inclusive nas últimas 24 horas, muita gente diz que o presidente Trump foi convencido por Netanyahu e por membros das forças de defesa de Israel de que a guerra seria vencida em cerca de 4 dias. Que o assassinato de Ali Khamenei, o líder supremo, junto com outras pessoas que seriam mortas, todas as explosões, toda a destruição que causariam no país, fariam o inimigo se render em mais ou menos 4 dias. E é por isso que nos primeiros dias o presidente Trump dizia, vencemos. Sim, vencemos, porque as coisas estavam acontecendo de um jeito que fazia parecer que eles estavam certos. As metas que ele tinha autorizado estavam sendo atingidas e estavam sendo destruídas. E ele via isso acontecendo. Então na cabeça dele era isso, vencemos. Foi aí que ele disse, sabe, rendição incondicional, que era a única coisa que ele aceitava. Lembra daqueles primeiros dias quando ele falava isso? Depois ficou meio em silêncio sobre o assunto, conforme a semana foi passando e a situação ficou mais clara. E aí os dias foram se acumulando. Ficou evidente que eles não iam se render, não iam desmoronar. E agora o controle dele sobre aquele golfo, ou melhor, sobre o estreito, é total, de ferro. E ele não consegue mais forçar a abertura. Passou o resto do tempo tentando obrigá-los a abrir. Não conseguiu, e acabou gastando uma parte enorme dos nossos mísseis ofensivos e defensivos nessa tentativa. Então, se ele já tentou e não deu certo, Bret Baier, pergunta para ele, o que é que ele vai fazer agora? Porque ele é assim, tipo, sim, claro, a gente vai resolver isso. E aí tenta colocar outras coisas no meio. Ele diz, olha, de novo, essa história toda, Valley Joe, você sabe, eles não podem ter uma arma nuclear, certo? E como é que as suas ações agora vão garantir que eles não tenham? Porque você afirmou, claro, que a Operação Martelo da Meia-Noite em 2025 destruiu tudo isso e tal. E agora, depois de todos esses ataques e tudo mais, o que mudou? Você vai dizer que eles não podem ter uma arma nuclear. Mas o que você vai fazer para garantir que realmente não tenham? Porque, como o Ted Postal disse aqui no nosso programa, e a gente vai mostrar um trecho disso daqui a pouco, o que representa o verdadeiro potencial é a capacidade intelectual do lado iraniano. Você tem que negociar isso ou destruir todo mundo. Não é só sobre as instalações. Não é só sobre o que ele chama de poeira nuclear. Não é isso. A questão é a capacidade intelectual. E isso não dá para destruir. Então, o que você vai fazer para garantir que não exista capacidade de produzir armas nucleares? Ele não tinha resposta para isso. E aí tenta acalmar todo mundo dizendo que todos esses preços que estão disparando, quer dizer, a gasolina está nas alturas. Isso afeta todo americano. E são tantos, com gente já racionando na Ásia, na África e agora em alguns lugares da Europa, estão quase começando a fazer o mesmo. Quer dizer, isso está acontecendo em todo lugar. Pode até ter racionamento, mas os preços subiram em todo canto, principalmente o do diesel, o que claro faz sentido. O custo de todo o comércio aumenta, porque tudo, transporte de longa distância, navegação, tudo mesmo, depende disso. O combustível de avião, por exemplo, vem de muitos dos derivados que a gente poderia tirar do Golfo Pérsico. E isso não vai cair. Aí ele diz, mas não se preocupe, porque eu vou abrir o estreito em breve.
Todos aqueles petroleiros lá dentro, todo aquele petróleo vai começar a fluir de novo. Tá, vamos deixar isso bem claro, e todo mundo precisa entender. Mesmo que a gente consiga algum acordo milagroso que reabra aquilo e evite uma nova guerra, ainda vai levar meses, muitos meses, até chegarmos perto do nível de fluxo de petróleo, gás e outros derivados que saíam do Golfo antes da guerra. E seja lá que navios forem esses, com certeza tem um bom número deles ali parados, esperando para sair. E eles podem zarpar imediatamente. Mas o fluxo é bem lento, porque a gente tem que lembrar. Há problemas de paralisação, tanto no Irã quanto em vários países do Golfo. Ou pelo menos em muitos deles, onde foi preciso reduzir, interromper ou desacelerar bastante a produção de alguns poços. E ninguém sabe como vai ser para reativar tudo isso. Pode ser que funcione perfeitamente, mas pode ser que não. Pode haver problemas sérios, então vai levar tempo para voltar ao ritmo normal. E claro, tem a questão maior. Todos esses superpetroleiros, os VLCCs, que vão ter que vir de várias partes do mundo. Entende o que eu quero dizer? É um problema longo, que vai se desenrolando aos poucos. Então o presidente Trump está completamente errado quando diz: ah, sim, o preço do petróleo, o preço da gasolina, tudo vai cair muito quando eu resolver isso. Porque não vai. Não vai mesmo. Tá alto e vai continuar alto por um tempo. E a gente só pode torcer para não piorar a situação. Aí ele segue em frente. Agora vamos entrar em algumas das questões dessa mesma entrevista, sobre uma das 3 possibilidades. Como eu disse, geralmente são 3. Pode haver um acordo negociado, pode-se simplesmente desistir, ou pode ser bombas à vista, certo? Essas são as 3 categorias. Mas na verdade eu acho que são só 2. É basicamente desistir ou partir para a guerra, porque a gente praticamente destruiu o terreno da diplomacia, como o próprio Trump acaba revelando sem querer aqui. Parece que eles estão jogando com um baralho ruim, como você disse. Na verdade, eles nem têm baralho, mas continuam jogando. Não, a única coisa que eles têm é uma imprensa falsa. Eles sabem o quanto a gente está indo bem militarmente. E aí, a pedido de um grupo muito simpático de pessoas do Paquistão, que são muito próximos do Irã, eu não dei aquele passo final. Eles disseram: você pode parar? Vamos fazer um acordo. E a gente realmente tinha os termos de um acordo. Sem nuclear. Eles iam nos entregar o pó, o resíduo nuclear, tudo o que a gente queria. E toda vez que eles fazem um acordo, no dia seguinte é como se a conversa nunca tivesse acontecido. Isso já aconteceu umas 5 vezes. Tem alguma coisa errada com eles. Na verdade, eles são loucos. Agora me diz, como é que o Irã vai negociar com outro país, se o líder desse país fala umas coisas dessas? É loucura. Quando o secretário de Estado vem e diz maluco da cabeça, ou seja, lá qual foi a expressão que ele usou na semana passada, e depois ele fala mais essas coisas. Eu achei que a gente tinha um acordo. 5 vezes eu achei que a gente tinha um acordo. Se isso soa familiar para você, deveria soar, porque no começo do governo dele, nesse mandato, no ano passado, ele disse 5 vezes que tinha um acordo com o presidente Putin para acabar com aquela guerra. E aí ele continua mudando o acordo. É literalmente a mesma coisa. E o lado russo disse que nunca houve acordo, a menos que ele estivesse disposto a atender aos nossos objetivos e às nossas exigências diplomáticas. Sim, a gente pode ter um acordo, mas ninguém nunca concordou com nada. E é exatamente o que acontece aqui. Então você tem o lado iraniano e tudo mais, e pensa, mas o que é isso? Esse cara nem está agindo de forma coerente. Então como é que, além de toda a confiança quebrada e das promessas não cumpridas do passado, como a saída unilateral do acordo nuclear em 2018, o assassinato do general deles em 2020, fingindo que a gente estava negociando em 2020, eles fingindo que estavam negociando agora, e nos 2 casos acabaram iniciando uma guerra. E agora, você vem dizer que quer de novo, porque precisa disso. Porque percebeu que não conseguiu forçar eles a ceder. O que eu quero dizer é o seguinte:
Só por isso, por que eles falariam com você? A resposta é que não falariam, a menos que você aceitasse as condições deles. E aí, quando você soma tudo isso, dá para ver que não existe um caminho diplomático viável. O Trump não consegue chegar a nenhum acordo. Ele simplesmente não parece capaz disso. E mesmo que conseguisse, por que o Irã acreditaria em qualquer coisa? Por que agiria com base em algo assim? Agora, do ponto de vista do Irã, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, falou mais uma vez essa semana sobre essa questão que o Trump mencionou naquele primeiro trecho que eu mostrei para você, aquela história de que eles não podem ter uma arma nuclear. Isso por si só tem causado muita frustração do lado iraniano, como o próprio Abbas comenta aqui. O Irã nunca quis ter uma arma nuclear. E nós provamos isso quando assinamos o acordo em 2015. Já dissemos várias vezes que não queremos uma arma nuclear. E essa não é a nossa política. E claro, as pessoas podem olhar para isso e pensar, claro, ele vai dizer isso. Pois bem, esquece isso. Nunca aceite nada pelo valor de face. Eu nunca aceito. Nunca tomo nada pelo valor de face. Seja Abbas Araghchi, seja Mostafa Rouhani, seja Donald Trump, seja quem for. Eu não acredito em ninguém só pela palavra. Eu ouço tudo, sim. Mas depois a gente sempre reduz tudo ao que pode ser comprovado na prática. O que as evidências concretas mostram? E as evidências físicas parecem indicar que isso é verdade. Que eles fizeram um acordo em que abriram mão, de forma voluntária, de vários benefícios do próprio lado e aceitaram termos bem duros para conseguir uma coisa, o alívio das sanções que tinham. Eles não queriam uma. Nossa inteligência confirmou que eles não tinham um programa de armas nucleares. A gente não aceita a palavra dele como garantia. A gente acreditou na palavra da Tulsi Gabbard e também em todas as avaliações das agências de inteligência ocidentais, desde 2003 até hoje. Eles não têm um programa de armas nucleares. Nunca fizeram planos para ter um. A única coisa que a gente reconhece é que a capacidade de avanço deles tem aumentado. Sabe, o enriquecimento a 60%, esse tipo de coisa, significa que se eles decidissem poderiam chegar a uma bomba. Mas nunca tiveram uma. E quando subiram primeiro para 20% e depois para 60%, sempre foi em resposta a algo que nós fizemos, alguma sanção que impusemos, e sempre com a condição de que queriam voltar aos termos do acordo nuclear, o JCPOA. Nesse caso, eles reduziriam a capacidade, desde que a gente também cumprisse a nossa parte. Foi isso que eles disseram. Então, deu para ver a frustração no rosto dele ali. A gente continua falando sobre isso. Você continua dizendo que esse é o ponto principal, mas isso nunca existisse. Então eles não estavam há 2 semanas de ter uma bomba nuclear quando começamos isso. Aquilo foi uma invenção completa, uma mentira da nossa parte, categórica. Eles também não estão há 2 semanas de ter uma bomba agora, como o secretário de Energia Wright disse há alguns dias. Também categoricamente falso. Uma mentira. Eu não sei por que continuam dizendo isso, quando já ficou provado que não é o caso. E mesmo de acordo com o presidente Trump, se quiser uma fonte, use essa. Ele disse que tudo foi destruído. A gente tem satélites observando dia e noite. Eles não mexeram em nada. Se mexerem, a gente começa a bombardear, e por aí vai. Então é fisicamente impossível, de acordo com o que o presidente Trump afirmou. Se você quer acreditar ou não em alguém, acho que escolha ele. A gente sabe que eles realmente atingiram aqueles alvos, então há evidências físicas de que essa parte é verdadeira, que foi seriamente danificada. Agora, se foi destruído antes do ataque, isso é especulação. A gente simplesmente não sabe. Pode ter sido, pode não ter sido. Mas aqueles locais foram sim atingidos. Há evidências de que nunca existiu um programa de armas nucleares ou uma bomba. Então, se esse é o seu motivo para a guerra, e é com base nisso que você diz querer negociar agora, enquanto o outro lado está dizendo, cara, eu não tenho isso e nunca tive, qual é a base para uma negociação?
O que você quer que eu entregue? Se você quer que eu digo de novo. E ele disse: quantas vezes a gente mostrou para você, no último ano, ou melhor, nos últimos meses, até antes dessa guerra, que tudo o que eles precisavam fazer era dizer que não querem uma arma nuclear, mas eles não dizem? E continuam repetindo várias vezes exatamente o que você diz que eles não estão fazendo. E tudo isso diante das câmeras. Então dá para entender o que eu quero dizer quando falo que não existe caminho para negociação. Ou é partir para o bombardeio, ou é cair fora. E tem, sim, gente defendendo o bombardeio. Vamos falar com um deles agora. O general Jack Keane, o general Keith Kellogg. Jack Keane, General Keith Kellogg. Ficou muito claro para mim o respeito que eles têm pelo presidente Donald J. Trump. Dá para ver bem, se você compara as visitas anteriores do presidente Obama com as do presidente Trump, não tem dúvida nenhuma. E eu acho que eles entendem que a gente está com o pé no pescoço do Irã e eles precisam do Irã. Quando você vê que 90% das exportações iranianas vão para a China para sustentar a economia deles, dá para perceber que a economia do Irã não vai bem. A nossa vai. A gente não precisa do petróleo deles. Eles precisam de petróleo para expandir a economia. Então, quando eu olho para o que está acontecendo no Golfo, eu vejo como algo muito positivo. O único cara realmente sensato em toda essa história tem sido o presidente Trump. Ele tem sido um presidente de guerra. Olha, eu sou só o ruído de fundo. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Pela Constituição, ele é o comandante em chefe, o único comandante em chefe. Mas eu sou daqueles caras que pegam mais pesado nisso. Quero dizer, eu gostaria de tomar algo de valor e colocar o governo deles, os iranianos, em risco. E é por isso que eu disse várias vezes, tomem algo como a ilha de Kashmir ou as ilhas Farsi no Estreito. A razão disso é simples, é como tomar o seu carro ou a sua casa, agora é meu. Você tem o meu número. Me liga, quer de volta? Então a gente conversa sobre isso. Então, algumas coisas sobre isso. Primeiro, quando ele faz essa declaração arrogante. Bom, algumas coisas. Uma delas até tem um pouco de validade. Veja, a gente está com o pé no pescoço deles e isso está doendo. Nosso bloqueio está prejudicando o Irã. E isso é um fato. Eu vi alguns relatórios hoje de manhã mostrando um desemprego enorme. As pessoas estão perdendo o emprego, a inflação está disparando, está custando muito caro conseguir qualquer coisa. Falta uma porção de produtos porque as coisas não conseguem entrar. Eles têm rotas por terra e ainda fazem algum comércio por ali. Mas é uma degradação significativa em relação ao que era antes. Então eles realmente estão sofrendo. As sanções e os esforços para destruir a moeda deles, tudo isso está tendo um efeito real sobre o Irã. Eles estão passando por dificuldades, não há dúvida disso. Mas o que a gente continua dizendo é que eles já esperavam por isso. Eles têm experiência com esse tipo de situação. Sabem como amenizar os impactos e sabem como suportar o sofrimento. Então, se alguém acha que por causa dessa crise, o povo vai se levantar e derrubar o governo por nós, pode esperar sentado, porque isso vai demorar muito para acontecer. Agora, tem algumas coisas que ele diz que são completamente falsas. Por exemplo, ele afirma que a gente não precisa do petróleo deles. Essa é uma das coisas. A gente não precisa do petróleo do Oriente Médio. Temos o nosso próprio petróleo. Então, quem precisa dos outros, certo? Mas se a gente não precisa do petróleo deles, por que o preço subiu para $5 o galão nos Estados Unidos? Pensa bem, se não recebemos petróleo pelo Estreito de Hormuz, se ele não chega até nós, o preço da gasolina aqui não deveria nem ter mudado, certo? Então, por que mudou? Porque o petróleo é uma mercadoria global. Se o preço sobe num lugar, sobe em todo lugar. Todo mundo paga mais, mesmo quando a gente tem o produto aqui. E outra coisa que também está fazendo o preço disparar é que estamos, de forma bem tola, entregando o nosso próprio petróleo.
E quando eu digo dar, quero dizer vender por meio da nossa reserva estratégica de petróleo. A gente aumentou as exportações por um tempo, porque não dá simplesmente para ligar as bombas e dizer, vamos tirar mais do solo e começar a exportar também. Não é assim que funciona. E aliás, nós ainda somos importadores líquidos. Esquece o número. 6 milhões de barris de petróleo por dia. Ainda precisamos trazer de outras fontes, porque somos importadores líquidos. Mas estamos exportando alguns tipos de produtos, coisas que conseguimos produzir, porque o mundo está desesperado e com fome disso. E isso, pelo menos, reduz um pouco a perda que vem do Golfo Pérsico. Então, ele está simplesmente errado quando diz isso. E é tolice da nossa parte tentar manter o preço artificialmente baixo, abrindo mão da nossa reserva de emergência. O motivo de existir isso é para que, se acontecer uma interrupção inesperada no fornecimento, o país possa cuidar das próprias necessidades. Agora que estão acabando com isso, as empresas que fazem todo esse trabalho, que cuidaram do armazenamento, estão ganhando dinheiro a rodo, então para elas está tudo bem. Mas o resto do país é que está pagando por essas decisões toda vez que vai abastecer. E agora também toda vez que vai ao mercado, porque o diesel subiu. Vai ficar mais caro para a agricultura, mais caro para os caminhões transportarem as coisas, mais caro para os navios levarem os produtos. Tudo está ficando mais caro. E quem paga por isso somos nós. Ele não percebe isso. Ou está mentindo. Não sei qual das duas. Mas ele está errado. Posso te dizer o seguinte. Uma coisa é o general aposentado Keith Kellogg falar esse tipo de coisa. A gente sabe que o Trump ouve o que ele diz. Sabemos disso. Ele já foi um dos enviados dele para a Ucrânia. Foi também conselheiro de segurança nacional do vice-presidente no primeiro governo Trump. Então é claro que o Trump escuta o que ele fala. Eu não sei porquê. Ele já errou de forma catastrófica várias vezes. Mas mesmo assim, o Trump continua ouvindo. Agora, uma coisa é um cara aposentado falar. Outra bem diferente é quando vem de um oficial da ativa. E um dos motivos pelos quais o presidente Trump pode fazer esse tipo de afirmação com tanta frequência, dizendo coisas como, nós destruímos, já vencemos militarmente, é porque talvez ele esteja ouvindo gente como o almirante Cooper. As taxas da indústria de defesa para os drones, os mísseis e a marinha deles foram reduzidas em 90%. Eles têm cerca de 10% da capacidade restante. No caso da marinha, a minha avaliação militar é que ela não vai começar a se reconstruir antes de 5 a 10 anos. Aqueles tempos dos drones de $35 mil que vimos nos últimos anos, especialmente na luta contra os Houthis no Iêmen, já ficaram para trás. Hoje, a ameaça dos drones é muito maior. São equipamentos altamente sofisticados, movidos a jato, com sensores de ponta, capacidade de guerra eletrônica e inteligência de sinais. Então, aqueles dias em que usávamos defesas caríssimas para derrubar alvos baratos acabaram. Na verdade, o que temos feito ultimamente é usar nossos próprios drones de ataque de baixo custo de uso único para atacar o Irã e forçá-los a empregar armas mais caras e complexas. Por isso, posso dizer com confiança que conseguimos inverter a curva de custos em muitos aspectos. Virar a curva de custos, 90% a menos, isso é absurdo. É claramente falso. O próprio New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal e a CNN já divulgaram de forma independente vários relatórios mostrando que o Irã ainda tem algo em torno de 75% de tudo que possuía. Alguns relatórios dizem que pode chegar a 90% da capacidade de mísseis. Eles ainda têm isso. É óbvio que tem. Agora, pensa bem na falta de lógica disso. A gente seria um dos países mais tolos da história se tivesse enfraquecido militarmente um adversário, com o pé, ou melhor, a bota no pescoço dele, como Kellogg disse, tivesse tirado 90% da capacidade dele e aí simplesmente tirasse a bota. E depois ainda aceitasse um cessar-fogo. Tipo, tá bom, agora vocês podem se recuperar.
A gente ia dar para vocês mais ou menos um mês para colocar tudo de volta no lugar e tirar um pouco dos destroços dessas encostas que a gente danificou, mas não destruiu, para que vocês pudessem começar a usar de novo. Certo? Podem ir com calma. Não, me avisem quando estiverem prontos. Tá entendendo o que eu quero dizer? Imagina o quão idiota isso seria. E a gente não é idiota. A gente mente muito, mas não é burro. Se a gente tivesse derrubado 90% deles e restasse só 10%, uma fraçãozinha, a gente teria intensificado os ataques. Teríamos batido ainda mais forte. E aí sim teríamos aquela rendição incondicional. Teríamos aquele momento tipo do navio Missouri, e quem tivesse sobrado em Teherã ia chegar tremendo, com uma canetinha na mão, perguntando onde eu assino o instrumento de rendição. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Temos caras como Kellogg, que provavelmente sabem a verdade, mas estão mentindo. E temos também gente de farda, como o almirante Cooper, dizendo coisas que são ilógicas, irracionais e que simplesmente não podem ser verdade. E a gente vê que não são. E lá está ele, sob juramento, diante de Deus e do país, dizendo coisas que claramente não podem ser verdade. Se fossem, esse estreito estaria aberto. Já teríamos vencido. Mas, se o presidente Trump está ouvindo esse cara, e a gente sabe com certeza que há dois grupos dentro do círculo do Trump, um defendendo a teoria de recuar e outro defendendo a teoria de atacar. E se o presidente Trump ouvir o comandante do Comando Central dizendo isso agora, se ele fala isso em público e outra coisa em particular, eu não sei. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Talvez ele esteja dizendo a verdade por dentro. Não sei. Mas com certeza esses outros caras, os do grupo do Solta as Bombas, não estão dizendo esse tipo de coisa pra ele. Eles estão dizendo, ele tá vacilando, cara. Tá por um fio. A gente pode entrar, acabar com isso de uma vez por todas. É esse tipo de gente que o presidente Trump tá ouvindo. E olha, eu mencionei umas coisas sobre o New York Times. A equipe do Bombs Away parece estar levando vantagem neste momento. Isso aqui vem do New York Times. 2 oficiais do Oriente Médio, que falaram sob condição de anonimato para discutir questões operacionais, disseram que os Estados Unidos e Israel estão em preparativos intensos. Preparativos, não apenas conversas. O maior cessar-fogo até agora entrou em vigor, e há a possibilidade de retomada dos ataques contra o Irã já na próxima semana. Houve também uma reportagem separada, publicada hoje de manhã, falando que os Estados Unidos e Israel estão trabalhando juntos, cooperando e discutindo ativamente neste momento. E segundo eles, nas próximas 24 horas, provavelmente vão se reunir e tomar uma decisão sobre o que fazer. E possivelmente já na segunda-feira, se eles seguirem por esse caminho de bombas à solta, a gente pode ver alguma coisa acontecendo em terra. Aí você vê um dos artigos do New York Times. O Irã, por outro lado, está dizendo o seguinte: olha só. E, aliás, ao mesmo tempo, acho que mostrei para você no começo da semana, o nosso embaixador na ONU, Mike Waltz, está tentando aprovar uma resolução no Conselho de Segurança para condenar o Irã por fechar o Estreito de Hormuz. Como é que eles ousam fechar o Estreito de Hormuz por causa de uma, entre aspas, disputa sobre um programa nuclear? Meio que esqueceram de mencionar a guerra que a gente começou, mas enfim. Até agora não deu certo, mas a missão iraniana na ONU divulgou isso ontem. Ontem foi dito que agora está absolutamente claro que os Estados Unidos estão tentando explorar o número dos chamados copatrocinadores de sua proposta de resolução, que é politicamente motivada e unilateral, para fabricar uma falsa imagem de amplo apoio internacional às suas ações ilegais em andamento, abrindo caminho para mais aventuras militares na região. Se os Estados Unidos provocarem qualquer escalada, todos os países que copatrocinarem essa proposta vão compartilhar a responsabilidade internacional, junto com Washington, pelas consequências. Nenhuma justificativa política ou cobertura diplomática pode isentá-los da responsabilidade por facilitar, permitir e legitimar a agressão americana contra eles. Então, o que estão dizendo é o seguinte: se a guerra voltar a estourar,
não vão mirar só nos envolvidos diretos da região, mas também em qualquer um que assine essa resolução para tentar condená-los. Ou seja, você também pode acabar virando o alvo. Eu sinceramente não sei como eles fariam isso. You could potentially be a target too. I don't know how they would do that. I don't know whether they would do it, but that's certainly a Eu não sei como eles fariam isso, mas sem dúvida é uma ameaça. Enquanto isso, tem esse alto funcionário iraniano, o Sr. Arakchi, que falou à ISNA, a agência oficial de notícias deles, dizendo algo como: "Nós abrimos mão do nosso direito soberano sobre o Estreito de Hormuz e permitimos que equipamentos militares usados contra nós passassem por um estreito que pertence ao Irã. Não faremos mais isso." E isso foi hoje. O que ele está se referindo são os relatos da última semana, mais ou menos, de que alguns navios de guerra dos Estados Unidos foram autorizados a passar por lá. Eles realmente passaram. E supostamente teriam sido atacados durante a travessia. Uma versão que a gente conta é que eles vieram sob fogo intenso do lado iraniano, mas conseguimos derrubar todos os drones e mísseis que vinham e saímos de lá sem perder mais nada. Já o lado iraniano diz que atirou tiros de advertência e deu um aviso, dizendo algo como: "Saiam daí ou vamos destruir vocês." E que depois disso a gente foi embora e eles dispararam alguns tiros de aviso. Eu não sei qual dessas versões é verdadeira. Os dois lados têm motivo para fazer parecer que estão certos. Mas agora o que o Irã está dizendo é o seguinte: tentem fazer isso de novo. Qualquer navio de guerra que entrar no Golfo agora, nós vamos derrubar. E isso é o que eles estão dizendo desde que aquela sequência de acontecimentos aconteceu. Depois disso, a Marinha do Irã publicou uma foto de um dos submarinos deles na superfície no Golfo e disse algo como: "Aliás, nós temos submarinos e eles estão em serviço, patrulhando a área." A gente sabe também que eles têm mísseis subaquáticos, o que basicamente são torpedos modernizados, que podem ser lançados de cavernas submarinas. Nem é preciso ter um submarino para isso. Mas eles têm esses sistemas também, e são difíceis de detectar, porque são bem pequenos, difíceis de localizar e relativamente silenciosos. Acho que usam motores a diesel. São muito mais perigosos do que parecem à primeira vista. Parece coisa antiga, mas especialmente em algumas áreas rasas, esses equipamentos ainda podem funcionar bem. Então eles estão dizendo: isso não vai mais acontecer. A pergunta é: para onde a gente vai a partir daqui? E esse é o problema, porque as coisas só vão se acumulando. De que não vamos fazer diplomacia, não vamos recuar, vamos partir direto para os bombardeios. Eu rezo e espero que apareça alguma alternativa, porque seria simplesmente catastrófico para os nossos interesses se for assim. E o Alastair Crooke, que inclusive esteve com a gente essa semana, explicou por que a diplomacia já não é uma opção viável. A gente envenenou tanto o ambiente que ninguém mais acredita na gente. Não dá para confiar no governo dos Estados Unidos. Quer dizer, eles já decidiram fazer ataque surpresa 2, 3 vezes, no meio de negociações. Então não existe muita confiança de que eles realmente consigam chegar a um acordo. Por isso, os iranianos vão insistir. Tudo bem, mas queremos isso num tratado formal, legal, aprovado pelo Conselho de Segurança ou pelo Congresso. O Trump não tem como fazer isso. Então, a questão mais importante agora é a confiança. A gente não pode confiar nos americanos de jeito nenhum. Por isso, tudo precisa ser exato. Tudo tem que estar muito bem definido antes que a gente possa fechar qualquer acordo. E é claro que aquilo que eles não conseguiram alcançar pela via militar, também não vão conseguir na mesa de negociações. Com grande pesar, não há diplomatas do lado europeu dispostos a se envolver, dispostos a fazer o nosso trabalho profissional, aquilo para o qual fomos treinados. Sentar juntos, buscar soluções, propor alternativas às nossas capitais. Os que eu encontro são apenas propagandistas, e diplomatas deveriam ouvir uns aos outros e tentar informar suas capitais de forma imparcial para que possam tomar as decisões necessárias. Até agora,
isso não tem acontecido. E isso é uma grande fonte de frustração para mim. Mas eu acho que vou continuar meu trabalho aqui e tentar despertar pelo menos alguns dos meus colegas, antes que seja tarde demais. Olha, isso foi meio que uma montagem de várias coisas que aconteceram na última semana, coisas importantes que você precisa saber. Mas o que fica claro, de forma até dolorosa, é que não se trata de um único problema. A gente simplesmente não quer cumprir a palavra em nada. Queremos persuadir, queremos ameaçar, queremos bombardear. E quando as coisas não saem do nosso jeito, dizemos o que for preciso para tentar conseguir o que queremos. E se a gente promete algo e o outro lado não faz o que queremos, então a gente volta atrás, simplesmente sai do acordo ou finge que nada aconteceu. Claro, isso vem de muito tempo. O Bush saiu de vários desses tratados de não proliferação nuclear de longo prazo. O Trump fez a mesma coisa. O Biden fez várias coisas que voltaram atrás em alguns dos nossos acordos. Ele certamente fez isso com o Talibã, simplesmente esqueceu o que a administração anterior tinha feito e seguiu o próprio cronograma. A gente tem esse hábito como país. Não é uma coisa de republicano ou democrata, é algo americano mesmo, a gente se acostumou a mentir. E aí vem o resultado, ou melhor, a consequência. Esse é o preço amargo disso. Agora, é uma coisa quando você é grande e forte o bastante para fazer o que quiser. A gente não se importou em manter a palavra dada ao Talibã. Se quisesse, em vez de sair até 31 de maio, acho que era essa a data em que deveríamos ter saído. O Biden nem pensou duas vezes. Ele disse, tudo bem, vamos fazer no dia 11 de setembro. Não estamos prontos, então não vamos fazer. Não negociamos nada, não vamos cumprir o que prometemos e vamos fazer aqui porque é bom para mim. Então, nem precisamos nos preocupar com isso. E aí, claro, tem tudo que envolve o lado russo. Dá para voltar lá para 2014, para os acordos de Minsk e por aí vai. E também tudo que já falamos sobre o Irã. A gente destruiu a nossa credibilidade. Então agora, quando a gente precisa de um acordo, de uma solução negociada e precisa que alguém acredite na gente, eles não acreditam mais. Então agora, o que sobra é basicamente sair de cena com vergonha. E mesmo assim, essa saída ainda é a menos ruim de todas as opções. Mas ainda assim, é engolir o orgulho, porque dá para ter certeza de que seus adversários políticos vão jogar luz nisso e dizer, olha só, que fracasso enorme. E eles vão mesmo, vai pegar mal. É a menos ruim, mas ainda ruim. A pior alternativa seria dizer, tá bom, já que eu não tenho mais credibilidade e não consigo um resultado diplomático agora, vou voltar para a ação militar. E isso só vai piorar as coisas. É aí que a gente está. Vamos passar agora para o Robert Burns. Ele sempre tem ótimos comentários essa semana. E o Nunn estava mais focado em mostrar como o Trump não está tão preocupado com questões de mandato, e sim com quanto dinheiro ele pode ganhar. O objetivo original dele, de verdade, era levar uma cabeça persa para Washington e se gabar disso. É por isso que ele é obcecado, aliás, com essa história da poeira nuclear. Não tem nada a ver com o programa nuclear, ele quer um troféu. O Trump é assim que a cabeça dele funciona agora. Ele quer troféus, troféus e mais troféus. E ele quer a poeira nuclear para ele mesmo. O Irã entende isso, por isso, a única coisa que eles não vão fazer é entregar isso para ele. Poxa, estamos falando dos persas. Quem foi que teve a ideia de enfrentar ao mesmo tempo o urso russo, o tigre persa e o panda chinês? As três maiores civilizações contínuas da história do mundo. Essa é a loucura do Ocidente. Mas tudo ficou em espera até depois da China. Everything was put on hold until after China. After China, we'll see what happens. Now, there may be some surprises coming out of China that will shock Trump's own base, because Trump is considering basically cutting a bunch of deals that are going to enrich. I mean, people should ask, why is Tim Cook going with him to China? This is a longtime adversary of Trump. Why is that going on?
Why are a bunch of corporate CEOs going with him? The Trump is doing what he's been doing for the last 6 months or a year, which is just shaking people down, using the presidency of the United States to enrich a bunch of donor class pals and friends and family members. Don't be surprised if China, he gives away the store to China. Yeah, why don't you come and own this piece of land, own this factory, own this, just make sure my boys get a piece. Yeah, just make sure my boys get a piece, and that's. Só garante que meus caras recebam a parte deles. E olha, as provas estão aí para quem quiser ver. A gente já falou sobre vários desses acordos, e toda vez que o Trump, nas últimas 3 ou 4 semanas, ou até mais do que isso, fez alguma declaração que fez o mercado balançar, principalmente o preço do petróleo, que subiu ou despencou, parecia que alguém já sabia de antemão o que ele ia dizer e quando ia dizer. Aí essa pessoa fazia umas operações logo antes disso, movimentando bilhões de dólares. Dizem que isso está sendo investigado agora, mas eu só acredito vendo. O que a gente sabe é que tem gente ganhando centenas de milhões de dólares com essas informações. E eu tenho quase certeza de que eles não estão nem aí para o resultado, contanto que o dinheiro entre. A gente vai continuar acompanhando isso também. Uma das outras coisas que tivemos essa semana, que foi bem reveladora, é que recebemos de novo no programa o professor Ted Postel, do MIT, para analisar um pouco mais essa ideia que o Robert Barnes mencionou, de que o Trump quer usar poeira nuclear. A gente quis entender o que exatamente ele quer dizer com poeira nuclear e quão eficaz isso seria para alcançar o objetivo de um Irã desnuclearizado. O presidente Trump tem dado muita ênfase àqueles cerca de 440 quilos de material reprocessado a 60%, e a ideia de tirar isso de circulação, recuperar e por aí vai. Mas segundo o Bulletin of the Atomic Scientists, eles dizem o seguinte: olha, há muito mais coisa envolvida, e mesmo que o Irã realmente entregasse esse material, isso não eliminaria a capacidade do país de, no futuro, produzir uma bomba. Isso não é verdade? Eu acho que o conhecimento já existe entre os engenheiros e cientistas. E não estamos falando de, sei lá, meia dúzia de pessoas. Estamos falando de milhares de pessoas. Milhares de profissionais extremamente qualificados e experientes. Então, isso não vai simplesmente desaparecer. E o ponto que eu vou destacar mais adiante na nossa conversa é que não há nenhuma esperança de resolver esse problema por meios militares. Simplesmente não há. E Nomanal se transformar todo o Irã em uma ruína radioativa, com centenas ou milhares de armas nucleares, matar todo mundo. Pois é, tá vendo? Quer desnuclearizar o país? Então mata todo mundo. Transforma tudo num deserto nuclear, jogando centenas de bombas atômicas, porque é disso que você precisaria. Você entende que muitos desses bunkers subterrâneos, acho que já te mostrei isso antes, como esse aqui em Yazd, por exemplo, foram feitos justamente para resistir a explosões nucleares. Acho que também já te falei antes. A gente tem uma instalação parecida, não muito longe de Washington, que serve como centro de comando em tempos de guerra, quando existe a possibilidade de uma explosão nuclear. Ela fica no meio de uma montanha. Eu atuei lá por um tempo, durante uma das nossas guerras, enquanto eu estava designado no Pentágono. Então eu vi essas coisas de perto e sei que elas foram projetadas para resistir a explosões nucleares. Ou seja, nem mesmo uma explosão nuclear atingiria o objetivo. Eles ainda teriam capacidade para um segundo ataque. E aí, claro, nesse ponto, eles correriam para construir uma bomba. Seria loucura não fazer isso. E eles não são loucos, então fariam. E depois, nesse momento, usariam. Depois que você usa uma contra eles, pode ter certeza de que uma vai voltar, porque eles têm capacidade para isso. E, sinceramente, eu duvido muito. E uma das coisas que o Ted comentou naquele programa, que, aliás, você pode voltar no nosso canal principal para assistir, e eu realmente recomendo para quem tiver interesse nesse assunto,
foi o seguinte: mesmo sem esses 400 e poucos quilos de urânio enriquecido a 60%, eles ainda têm muito outro material nuclear que pode ser reprocessado. E tem também capacidade para construir novas instalações e produzir ainda mais. Mesmo que se livrassem de tudo isso, poderiam conseguir mais. E com essas instalações, poderiam transformá-las em novas capacidades, chegando a produzir 1 ou 2 bombas por ano, mesmo usando alguns dos materiais nucleares de menor qualidade que possuem. Ou seja, mesmo que você usasse uma arma nuclear contra eles, ainda que fosse depois, um deles acabaria voltando, porque eles têm o conhecimento intelectual e científico para fazer isso. Então, a melhor forma de ajudá-los a conseguir isso seria entrar em guerra com eles e bombardeá-los. E é isso que parece estar sendo feito. Por isso, eu continuo achando que a teoria de se afastar ainda é a melhor chance que a gente tem de evitar um desfecho ruim. Todas as outras abordagens baseadas em bombardeio só vão nos levar a resultados potencialmente catastróficos. Vamos ver no que isso vai dar. A última coisa que eu quero comentar hoje é sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Infelizmente, houve algumas mudanças recentes que estão trazendo esse assunto de volta para o centro das atenções. Na verdade, durante a primeira parte deste ano, e por todo o período da guerra com o Irã que a gente vem travando, os russos ficaram meio que em segundo plano. Não estava acontecendo muita coisa, e nem havia grandes movimentações no terreno. Nenhuma cidade importante foi conquistada ou perdida. Nada disso. Houve alguns contra-ataques ucranianos, tiveram algum sucesso, mas acabaram sendo repelidos. Agora, a Rússia está avançando mais, especialmente na região de Zaporíjia. Nos últimos dias, eles começaram a se mover para frente. E hoje, Valery Gerasimov, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, fez uma declaração dizendo que, segundo ele, a região de Luhansk está agora totalmente sob controle russo. Depois de concluir a libertação da República Popular de Luhansk, a batalha pela libertação dos povoados de Novi Svet, Druzhelyubovka e Cherneshino está sendo travada em uma ampla frente a oeste, na região de Kharkiv. Além disso, continuam as operações de destruição e reorganização das forças inimigas em Sviatohirsk, na República Popular de Donetsk. As unidades de assalto do 25º Exército seguem em combates de rua para libertar Red Liman, um grande centro administrativo e entroncamento ferroviário. 80% do território da cidade já está sob nosso controle. Под нашим контролем находится 85% территории города. Agora, Krasny Liman é uma cidade que a Rússia vinha tentando capturar há bastante tempo. E como eu disse, durante boa parte do começo deste ano, quase não houve movimento algum, praticamente nada aconteceu. Houve algumas trocas de tiros, mas nada além disso. Agora, parece que a Rússia está concentrando seus esforços para tentar tomar completamente essa cidade. E ali existem alguns pontos estratégicos importantes que ajudam na logística de outras áreas. No nível tático, muitos relatórios indicam que a Rússia está reunindo tropas em vários lugares diferentes, se preparando para uma ofensiva em grande escala, que pode acontecer no fim da primavera ou no começo do verão. Claro, a gente já está entrando nesse período agora, então, ao que tudo indica, isso pode acontecer muito em breve. Vamos esperar para ver o que eles acabam fazendo. Como eu disse, na região de Zaporíjia, na parte sul da linha de contato, houve vários avanços dos russos só nos últimos 3 dias. Vamos ver como isso vai se desenrolar. E claro, também acho que a gente comentou sobre isso há alguns dias. Em um período de 24 horas, foram lançados 1.500 drones e mísseis da Rússia contra a Ucrânia. A própria Ucrânia também respondeu, lançando várias centenas na direção da Rússia, e alguns desses ataques atingiram instalações de energia bem dentro do território russo.
É isso que tem deixado muitos russos irritados. E o número de autoridades públicas que demonstram insatisfação vem crescendo. No Telegram e em outras redes sociais tem havido muita reclamação do lado russo. Raiva do Putin, não por estar lutando a guerra, nem por não encerrá-la, mas por não lutar com mais força, por não avançar mais. Eles estão dizendo: o que há de errado com a liderança russa? Por que não estão vencendo essa guerra? E parece que parte dessas críticas começa a ter algum efeito. Ou então, segundo alguns analistas com quem conversei, a Rússia já vem se preparando há algum tempo para algo bem maior. Eles precisavam que a linha de frente continuasse ativa, mas sem avançar demais, porque precisavam de tempo para reunir mais recursos, mais drones de longo alcance, mais mísseis, mais veículos blindados e para treinar mais tropas de combate longe do contato direto. E ao que tudo indica, agora essas coisas estão quase prontas. E o que a gente viu publicamente, de algumas figuras bem conhecidas do lado russo, o Karaganov é uma delas, foi ele dizer abertamente, e a gente mostrou isso no começo da semana no programa do Glenn Giesen, que eles deveriam lançar mísseis convencionais contra vários alvos e fábricas militares em toda a Europa Ocidental, onde são produzidos os mísseis de longo alcance, os motores de foguete e os drones que a Ucrânia usa contra eles. Segundo ele, seria apenas justo. Por que você deveria ajudar a matar russos e destruir coisas e ainda ter liberdade total para fazer isso? Essa é a lógica do lado russo. E aí esses caras, especialmente o Karaganov, estão dizendo: eu aconselhei o nosso governo a fazer isso. E se o Ocidente não entendeu o recado, se isso não for suficiente para fazê-los parar, então devemos recorrer a armas nucleares. Foi isso que ele disse, e não foi o único a dizer. Como eu comentei no fim da semana, olha, é uma coisa quando alguém fala isso na internet. Tipo o Keith Kellogg, o Lindsey Graham, ou outros como o Jack Keane. Eles dizem o que pensam, são ex-funcionários, conversam com o presidente, mas não fazem parte do governo. É um pouco diferente, tirando o caso do Lindsey Graham. É diferente quando quem fala é, por exemplo, um embaixador. Então, eu queria saber o que alguém que ocupa um cargo oficial no governo diria sobre esse tipo de comentário. E vou dizer que eu não esperava o que ouvi. Mas aqui está o essencial da minha entrevista com Dmitry Polyansky. Eu sei que você, claro, não vai revelar nenhum segredo militar aqui no nosso canal, nem comprometer o seu governo com nada. Mas no caso de os tomadores de decisão em Moscou dizerem algo como: chega, eles foram longe demais, cruzaram a linha vermelha definida pelo Kremlin e agora vamos agir. O que a gente poderia esperar? Veríamos algum tipo de ultimato vindo de Moscou? Algo dizendo: se isso não mudar, nós vamos fazer tal coisa? Ou seria mais o caso de repente, um dia a gente acordar e um míssil ter caído em algum lugar? Olha, eu só aconselharia todo mundo a não testar os limites da nossa paciência e da nossa capacidade de autocontrole. O fato de a OTAN estar agora diretamente envolvida na guerra contra a Rússia, oferecendo espaço aéreo para os drones ucranianos e permitindo a produção de drones e outros equipamentos de guerra em seu território, eu acho que isso nos coloca muito, mas muito perto desse conflito. E, de novo, isso pode ter consequências devastadoras para a população europeia. E eu acredito que a população europeia não tem consciência disso. Estão sendo doutrinados e ouvem argumentos como os que você mencionou, de que a Rússia nunca ousaria usar nada contra a Europa. Eu não teria tanta certeza disso, porque a Europa está usando tudo contra a Rússia neste momento. A Europa está fornecendo armas para a Ucrânia. Estão mandando mísseis que só podem ser usados com a aprovação e sob o controle de especialistas do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da França, de onde for. Eu acho que eles já cruzaram todas as linhas vermelhas. E é só uma questão de tempo se continuarem assim. E aí as pessoas vão começar a se perguntar: o que foi que a gente fez? Por que a Rússia reagiu de forma tão dura e tão decidida? Mas aí já vai ser tarde demais.
Olha, mesmo quando ele fez aquela declaração ali, eu pensei, espera aí, será que ele vai dizer mais alguma coisa? Tipo, tentar amenizar, dizer algo como, bom, ainda há tempo. Mas não, ele simplesmente parou ali. Pode ser que já seja tarde demais. Ele disse que as populações europeias podem se perguntar por que a gente ficou tão preocupado com essas linhas vermelhas e depois por que a Rússia reagiu de forma tão dura. E ele disse, é por isso. E pode ser que já seja tarde demais. Agora, deixa eu comentar uma coisa aqui. Para muita gente que está ouvindo isso agora, talvez até alguns que são amigos do nosso canal, pode parecer exagero. Podem estar pensando, ah não, isso é demais. A Rússia não vai fazer isso. Eles podem se gabar o quanto quiserem. Estão falando esse tipo de coisa desde o começo da guerra, e eu estou falando do primeiro ano, dos primeiros meses. Fizeram aquele barulho com ameaças nucleares, disseram que iam fazer isso e aquilo, e no fim não fizeram nada. Diziam que os tanques eram uma linha vermelha. A gente mandou tanques para lá. Artilharia de longo alcance, outra linha vermelha, mandamos também. E nada aconteceu. F-16, Tomahawk. Não, acho que Tomahawk a gente não mandou. Os ATACMS, o Storm Shadow, todo tipo de coisa. Todo mundo dizia, se vocês mandarem isso, a Rússia vai retaliar. A gente colocou tudo lá. Nada aconteceu. Depois, começamos a usar o direcionamento da nossa inteligência. Estamos treinando lá. E a Rússia nunca fez nada, porque nunca vai fazer nada. Porque eles não podem fazer nada. Porque eles são espertos, não são burros. Eles sabem que se fizerem isso, se atacarem qualquer coisa na Europa Ocidental agora, aí o jogo muda. Entra o artigo 5 e a Rússia vai ser esmagada. Ou então isso pode escalar para algo nuclear. E aí todo mundo perde. E eles não são burros, então também não vão fazer isso. Esse é o consenso geral de quase todo mundo com quem eu conversei. E nas nossas vidas, eu acho que não há praticamente ninguém, ou pouquíssimas pessoas ainda vivas, se é que existe alguém, da época em que uma arma nuclear foi usada pela última vez, em agosto de 1945, no Japão. Então, para aquela geração, a simples possibilidade de uma arma nuclear era algo que chamava muita atenção. Havia um medo enorme, e até saudável em relação a isso. Por isso, as pessoas não queriam ir longe demais nesse caminho. Tivemos, claro, a crise dos mísseis em Cuba. E por causa da lembrança do que tinha acontecido poucos anos antes em Nagasaki e Hiroshima, esse foi um dos motivos pelos quais Khrushchev e Kennedy decidiram recuar na escalada. Eles entenderam as consequências. Afinal, os dois tinham lutado na guerra. Eles sabiam disso, e foi por isso que conseguiram lidar com aquela situação e a gente saiu dela. É uma das razões pelas quais o presidente Eisenhower, quando os soviéticos mandaram tanques para a Hungria em 1956 e depois para a Tchecoslováquia, acho que foi em 1968, a segunda vez, não entrou para ajudar, como a gente fez agora com a Ucrânia, quando essa guerra começou. Porque ele disse, eu não vou arriscar uma guerra nuclear com a União Soviética por causa desse país aqui. Ele entendeu o potencial de escalada e não ia colocar em risco a sua segurança e a minha, ou melhor, a de quem estava vivo naquela época, porque ele sabia o tamanho da ameaça catastrófica de uma arma nuclear e o quanto isso seria devastador. A gente perdeu essa noção. Essas gerações já se foram. Agora a gente nem pensa mais nisso. Acha que é só mais uma ameaça e que eles nunca fariam algo assim, porque sabem que temos todas essas armas nucleares e que responderíamos. E essa certeza na nossa cabeça é o que impediria qualquer ação deles. Mas agora, tem gente na Rússia pensando diferente. Estão dizendo, sabe de uma coisa? Vocês não são os únicos que podem seguir por esse caminho. E se você acha que a gente nunca faria isso, pode se surpreender, porque talvez a gente faça. Eles veem o país deles sendo atacado, por tecnologia, por apoio físico e aparentemente até por apoio aéreo, recentemente, vindo do Ocidente contra a Rússia. E eu quero te fazer uma pergunta, antes de mais nada. Seja honesto com você mesmo.
Se o seu país, seja você que está assistindo aí na Grã-Bretanha, na França ou aqui nos Estados Unidos, se a China ou a Rússia, por meio de outro país como Cuba, Canadá, México, algo assim, um dos países que ficam perto da gente, se as coisas piorarem e a gente acabar entrando em guerra com esse país aqui, e então eles, por meio desse país, atacarem alvos que agora estão atingindo fábricas americanas, refinarias de petróleo, depósitos, redes elétricas e por aí vai, e a gente souber que veio deles, que a tecnologia só poderia ter vindo deles. Porque o México ou Cuba não tem essa capacidade, só poderia ter vindo deles. E a gente sabe que veio. A gente vai dizer o quê? Ah, bom, não tem nada que a gente possa fazer? Tipo, não estamos diretamente em guerra com a China ou com a Rússia, então não dá para fazer nada. Eu não sei. A gente atacaria o México com força ou algo assim. Mas você sabe que não é o caso. Estaríamos gritando, fazendo o maior escândalo, exigindo que esses países sofressem as consequências. Pois é isso que está acontecendo na Rússia. O povo lá anda irritado com o governo por não fazer nada e deixar a gente agir livremente dentro da Rússia. E agora estão dizendo que esses tempos precisam acabar. Isso é ainda mais complicado por causa do equilíbrio de poder entre os dois lados. Eu vivo falando de planilhas às vezes. Planilhas entre os Estados Unidos e o Irã, mostrando como a gente está lá em cima e eles bem lá embaixo. Mas mesmo assim, por causa da geografia e de outros fatores, a situação é mais complexa. Bom, vamos dar uma olhada nessa planilha, porque ela mudou em relação ao que era antes de 2022, antes de 2023, antes de 2024 e 2025. Porque agora, todo o Ocidente, a gente se gabou tantas vezes, desde o governo Biden, sobre esses 50 países, principalmente da Europa Ocidental, e sobre como fornecemos dezenas de milhares de veículos de combate, milhões de cartuchos, centenas de milhões de tipos diferentes de munição, dezenas de milhares, talvez até mais do que isso, de mísseis, mísseis interceptadores, mísseis ofensivos, mísseis de cruzeiro de longo alcance, todo tipo de coisa. E nós entregamos tanto disso para a Ucrânia. E tudo isso simplesmente foi consumido. E a nossa capacidade industrial, como não estamos em guerra, não temos uma economia de guerra. A gente aumentou e expandiu um pouco a produção, mas só um pouco, nada muito grande. Então o nosso estoque de mísseis está sendo muito usado, porque a situação é de guerra, mas a gente não está repondo. Os estoques continuam caindo. Agora, em 10 de julho de 2023, você acrescentou que os Estados Unidos, em especial, começaram a enviar vários desses mesmos tipos de mísseis para Israel. Depois, em 2024, começou aquela operação contra os Houthis e usamos ainda mais mísseis. E em 2025, com a Operação Martelo da Meia-Noite, perdemos muito mais lá também. Demos muito mais mísseis para Israel usar contra o Irã, tanto interceptadores quanto mísseis ofensivos. Eles estavam completamente esgotados. E aí, claro, veio essa guerra. Agora a gente já teve um enorme desgaste só nesses primeiros 40 dias desse conflito e ainda estamos pensando em começar outro. Do outro lado da equação está a Rússia. Eles estão em um modo de economia voltada para a guerra. Chegaram bem perto de uma mobilização militar total da economia e por isso a base industrial de defesa deles aumentou várias vezes em relação ao que era antes. Pelas estimativas que eu li e pelas conversas que tive com alguns especialistas, eles ainda poderiam fazer mais. Eles não chegaram a uma mobilização total. É por isso que chamam de operação militar especial e não de guerra, porque isso implicaria outro nível de transformação industrial. Mas mesmo assim, o que eles já fizeram é algo bem significativo. É tipo, várias vezes mais do que era antes. Mas agora, eles passaram mais ou menos os últimos 18 meses acumulando todos os tipos de armas que a gente vem esgotando. Entenda, é por isso que isso é tão perigoso. É impensável, porque quebra todos os paradigmas que a gente conhece desde que nasceu. Mas quando você olha para o equilíbrio de poder,
A gente vem drenando nossos estoques, enquanto a Rússia vem aumentando os deles, especialmente dos mísseis que a gente já viu sendo usados. Volta lá para a guerra de 2020 entre a Armênia e o Azerbaijão, depois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Israel e suas guerras contra o Hamas, o Hezbollah, no Iêmen, na Síria e onde mais eles tenham lutado. E agora a nossa contra o Irã. Todas as principais capacidades de drones e os principais sistemas de ataque e defesa com mísseis, tudo isso que realmente importa, a gente esgotou nossos recursos. Estamos tentando reconstruir parte dos drones, mas é um avanço muito pequeno se comparado ao que o lado russo tem, que está em outro nível. É isso que precisamos entender. As contas agora são diferentes do que eram antes, por causa das nossas ações tolas e de todas essas guerras sem sentido que nunca precisavam ter sido travadas. Agora a Rússia está numa posição em que, teoricamente, e de novo, deixa eu deixar claro, eu não tenho nenhuma informação sobre o que realmente acontece dentro do Kremlin. Nenhuma mesmo. Só posso interpretar os sinais, como qualquer um, ou acompanhar as declarações públicas que são feitas. Mas o que eu posso te dizer, e o que eu realmente vejo, é o seguinte. Enquanto nossa capacidade defensiva e ofensiva está bem reduzida em relação ao que era antes, e nossa capacidade industrial ainda está em nível de tempo de paz, levaria anos mesmo, para chegar a uma capacidade de produção de guerra. E os russos já estão lá. Eles têm grandes estoques em praticamente todas as categorias ofensivas e defensivas que importam. Segundo a maioria das avaliações, esses estoques são enormes. Então, se eles partindo dessa posição fizerem as contas, podem pensar, podemos lançar mísseis convencionais daqui e vocês não têm praticamente nada que possa impedir, seja míssil hipersônico ou Iskander. A gente vai atingir tudo o que quiser e, basicamente, vocês não têm defesa aérea capaz de impedir isso. E se disserem, como ousam fazer isso? Artigo 5. Agora vamos entrar em guerra com vocês. São 32 países da OTAN contra a Rússia. Entenda uma coisa. Não importa quantos países estão do outro lado. Isso não é o que conta. O que realmente importa é a capacidade de produção, o quanto vocês conseguem fazer, o quanto conseguem produzir, o quanto tem pronto para se defender e o quanto tem pronto para atacar. E é assim, o lado russo é assim. Essa é a realidade. Dá para ver que a Rússia, de um jeito que a gente nunca viu na nossa vida, pode estar agora numa posição de arriscar. Pensando assim, olha, se vocês não ouvirem a gente, não pararem de apoiar a guerra na Ucrânia e não colocarem um fim nisso agora, então a gente pode escalar a situação e superar vocês. Agora, claro, se isso chegar ao ponto nuclear, se for destruição mútua garantida, aí nada do que é convencional importa mais. Não faz diferença se a gente não tiver nada e eles tiverem tudo. Se os dois lados têm armas nucleares e entram no uso de armas nucleares táticas, acabou para todo mundo. Todo mundo perde. Mas o que a gente não sabe é o seguinte. A gente se confortou dizendo que por causa disso a Rússia nunca daria o primeiro passo, porque sabe que o quinto passo é a destruição mútua garantida e que eles não são suicidas. Eles não vão fazer isso. Mas e se eles fizerem um cálculo diferente? E se eles pensarem assim, eu acho que você sabe fazer as contas, e como você entende que o passo 5 é destruição mútua garantida, você não vai dar o passo 2. Isso seria algo radical de se fazer, e eu espero que eles não façam, porque eu temo homens tolos e fracos, apavorados, mas com um botão nuclear ao alcance da mão. Eles podem agir de forma irracional, podem não fazer esse cálculo. Eu espero que a Rússia não nos coloque nessa situação. Mas, infelizmente, as nossas ações tolas até agora, esse cenário plausível. Porque eles podem dizer, tô cansado de você continuar batendo nisso e ainda por cima acelerando. Não é nem que está continuando, está acelerando, porque a Ucrânia tem conseguido atingir alvos cada vez mais longe, mais fundo e com mais precisão dentro do território russo.
E agora supostamente estão usando o espaço aéreo de países da OTAN, além de toda a tecnologia, inteligência e apoio de mira que todo mundo sabe que a gente está fornecendo. Então o que acontece? A gente continua fazendo isso, achando que por causa da destruição mútua assegurada, a Rússia nunca vai reagir. E aí a gente se sente livre. Eles não responderam a nenhuma das outras provocações. Entende o que eu quero dizer? A gente se iludiu achando que tem todas as cartas na mão quando o assunto é escalada. E que por isso a Rússia nunca vai fazer nada. E assim, a gente se sente à vontade para brincar no quintal deles. Explodir coisas e ainda olha só para eles. Mas e se o lado russo disser, a gente não vai mais jogar esse jogo, agora é a vez de vocês começarem a suar? É possível. Eu não posso enfatizar o suficiente. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu não sei se isso vai acontecer, mas estou alarmado bastante com os tipos de armas envolvidas, com a escassez dos nossos estoques e com a enorme quantidade do outro lado, para achar que isso merece muita atenção. A gente precisa, assim como precisamos nos afastar dessa guerra no Irã, encerrar também a da Rússia com a Ucrânia, para tirar essas possibilidades da mesa. Porque se a Rússia tomar essa decisão, a gente pode enfrentar um ataque nuclear em potencial de alguém. E que Deus nos ajude se homens fracos e tolos, ou arrogantes, até mesmo do lado russo, forem os que estiverem tomando as decisões por todos nós. A gente tem que torcer para que não chegue a esse ponto. O programa de hoje está um pouco pesado, pessoal, mas é importante que a gente continue firme, sem medo e sem se deixar influenciar, para trazer a verdade para vocês. Essas são as evidências que estão aí, é o que algumas pessoas estão dizendo. E aqui estão alguns pontos fundamentais que vocês precisam entender. Eu não quero que ninguém fique chocado ou pego de surpresa com isso. E se você conhece alguém no seu país, de onde quer que esteja assistindo, converse com seus políticos, com seus líderes e diga, já passou da hora de parar de agir com estupidez e tirar essas guerras da mesa para a gente poder voltar a uma vida mais normal, sem ter que se preocupar com uma escalada nuclear. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece muito vocês. Eu vou viajar pelos próximos 7 dias, mais ou menos, então não vai ter tantos programas. O Gary provavelmente vai fazer alguns sozinho. Mas, se acontecer alguma coisa importante, eu dou um jeito de aparecer na câmera. Vou participar de alguns, sim. Não vou tirar a semana de folga, mas talvez não tenha tantos episódios quanto vocês estão acostumados. Só queria avisar isso. E a gente se vê sempre que tiver alguma notícia de última hora no Daniel Davis Deep Dive. Ah, e não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe. E dá para ouvir no mesmo lugar onde eles já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles. Where they already get their podcast. You just got to tell them.